A Luciana Campinho, que é inscrita no canal, seguidora do perfil do Instagram do Raciocínios Espíritas, ela publicou uma pergunta, né, nos encaminhou uma pergunta no perfil do Instagram do Raciocínios Espíritas, que eu reproduzo aqui na condição de um vídeo, porque a pergunta dela pode ser, de alguma forma, útil a outras pessoas, né? Pode ser uma dúvida compartilhada por outras pessoas, então a gente acaba colocando a pergunta e respondendo a pergunta dela, e ao mesmo tempo contemplando outras pessoas que tenham uma mesma dúvida ou uma dúvida semelhante, né? A Luciana Campinho diz assim: amigos, muitas religiões orientam a acender vela para o anjo guardião. Onde eu encontro o entendimento e orientação da doutrina sobre isso? Essa questão de acender vela para o anjo da guarda é uma tradição realmente que remete aí a muitas situações, a muitas tradições, a muitos elementos culturais que remontam aí a tradições culturais tanto do Oriente como do Ocidente, né? Especialmente as doutrinas ocidentais cristãs, as quais a gente aí conhece muito, que tem no acender de velas um ritual, uma liturgia, que tem um símbolo muito bonito, né? Acender a vela simboliza talvez por conta da parábola das 10 virgens, né? Que tinha o óleo e o azeite que acendia uma candeia, né? E que esperavam o noivo, aquelas que tinham azeite suficiente, ou seja, o combustível para acender, encontravam o noivo que vinha, e aquelas que não encontravam, né? E ficava em escuridão, em treva, né? Portanto, o símbolo da acender a vela, né? No passado, na época de Jesus, não era vela, era candeia com azeite, né? Mas hoje em dia, vela, né? Simboliza talvez a ideia de acender a chama, simbolicamente, acender a chama da luz interior para não andar em trevas, né? Para não caminhar em trevas. Então é um símbolo bonito, a ideia de que eu acendo a vela do meu mundo íntimo, né? E me ilumino a ponto de estar em contato com a luz, com Jesus, etc. E com o anjo da guarda. Daí acender a vela para o anjo da guarda, ou seja, para essa luz clarear a comunicação, o acesso nosso com o anjo da guarda e vice-versa. Mas essa é uma liturgia que, do ponto de vista da doutrina espírita, não tem nenhum tipo de prática. O espiritismo é uma doutrina que não é litúrgica no sentido de que há rituais sagrados. O fato de, por exemplo, não é que é condenável. Se você quer rezar de joelhos, ok. Mas no espiritismo não tem nenhuma imposição que você precisa orar de joelhos, que orar de joelhos é alguma coisa específica que obedece a determinados preceitos. Não há diferença para o espírita orar de joelhos ou orar sentado, porque é a alma que deve estar de joelhos e não o corpo de joelhos. Eu posso estar orando de joelhos e intimamente eu estar sendo um hipócrita. Então não é essa atitude, embora o espiritismo respeita rituais. Se você ora de joelhos, e ao orar de joelhos, que do ponto de vista, no meu entendimento, aqui é uma opinião pessoal, uma visão pessoal, estar orado de joelhos é um gesto, é uma atitude bonita, é uma atitude de entrega, né? Mas não tem nenhuma imposição espírita para isso. Se você, ao se ajoelhar, orando de joelhos, você se sente, sentimento, porque a prece é sentimento, você se sente conectado com o alto, você se sente que, orando de joelhos, sua prece tem mais intensidade, que você está mais intensamente voltado, que você sente um fervor maior e, portanto, sintoniza melhor, que você ore de joelhos. O espiritismo não proíbe. Aliás, o espiritismo não proíbe nada. Não desaconselha. O espiritismo não proíbe nada, embora oriente muito, oriente tudo, né? Então, não há, portanto, nenhuma orientação específica para determinadas rituais, liturgias. Não há também nenhuma proibição para quem se sinta pessoalmente, aí tem um caráter privado, tem um caráter subjetivo, um caráter pessoal daqueles que se sintam identificados com uma liturgia. Então, se a pessoa quer, sei lá, ter um talismã, Kardec até estuda a questão do talismã, né? Dos talismãs, que do ponto de vista dos espíritos não tem interferência nenhuma. O fato de estar com crucifixo não afasta espíritos ruins, porque o crucifixo é um objeto material. O objeto material não tem nenhuma ação sobre os espíritos. O que tem ação sobre os espíritos, notadamente aqui espíritos inferiores, é a altura, a autoridade moral. Então, o exorcista católico, quando jogava água benta, quando fazia o sinal da cruz, quando rezava com o terço na mão, não era o terço nem a água benta. Era porque aquele sacerdote
tinha moral. Tinha autoridade moral e a autoridade magnética, a influência magnética espiritual dele é que interferia nos espíritos. Ainda que na crença dele, ele acreditasse que era água benta, que era o terço na mão, que era o crucifixo, né? E às vezes aquele exorcismo tinha sucesso, tinha efeito, mas os espíritos dizem que não era por conta dos objetos materiais, mas por conta da intensidade dos sentimentos, da elevação do pensamento do sacerdote. Então, os objetos materiais não têm nenhum valor, não têm nenhuma influência sobre as entidades espirituais. Não é uma vela que eu vou acender que vai atrair o anjo da guarda. Tá? Mas se você acende uma vela e se sente ali como se estivesse mais conectado, mais focado, se você acredita, se você tem uma fé naquela vela, acredita naquele gesto material, se você acende a vela com devoção, com unção e, portanto, com fervor, não é a vela, é os seus sentimentos. Mas se você acredita assim, que você faça, que você acenda a vela, que você se coloque ali e vai se conectar. Mas do ponto de vista espírita, o mesmo sentimento com a vela poderia ser acionado, poderia ser produzido sem a vela. Não foi a vela, foi o sentimento. Então o Espiritismo não tem nenhuma recomendação de nenhum ritual, nenhuma liturgia de precisa acender vela para, de alguma forma, falar para o anjo de guarda ou para se conectar com o anjo de guarda. Não tem nenhum tipo de recomendação nesse sentido, não tem nenhum tipo de ritual material. Quando eu falo ritual litúrgico, eu estou falando de alguma coisa sagrada. Orar de joelhos, porque é melhor, ou acender a vela, porque aí vai acontecer alguma coisa, ou fazer alguma promessa, ou dar alguma oferenda. Claro que em toda a prática humana, especialmente uma prática humana coletiva, há um aspecto ritualístico, um ritual. Qual é o ritual? O ritual do horário, o ritual de começar e de fechar. Tem que ter algum ritual. Até no ordenamento jurídico, você vai numa audiência judicial, tem o juiz, tem o promotor do Ministério Público, tem o defensor, tem ali um ritual, tem o horário para começar e o horário para terminar. Isso é uma espécie de ritual. Mas ritual no sentido de liturgia sagrada, o Espiritismo não tem. Então, nesse aspecto, como o Espiritismo não tem esses rituais, o Espiritismo não tem nenhuma recomendação de que você precisa acender uma vela para o anjo da guarda, ou deixar de acender uma vela, ou porque acender uma vela vai ser melhor, a não ser que você se sinta, que você acredite naquilo, acredite na vela, e acredite no poder de acender a vela para o anjo da guarda, e sinta que você se sente mais sintonizado com o anjo de guarda acendendo a vela. Aí, então, você acende a vela, porque aí vai ter efeito sim, por causa da sua crença, por causa da sua fé, que é fortalecida pela crença na vela, pela crença no poder ali daquele ritual, daquela liturgia. Então, nesse sentido, não é para o Espiritismo o ato material, mas como o sujeito se sente na prece, na sintonia, na elevação de pensamento. Se a vela ajuda você a elevar o pensamento, que faça. Tendo ciência de que você pode elevar o pensamento sem a vela. Você não precisa ficar subordinado à vela, ainda que você se sinta elevando, a vela ajude, mas tenha ciência que você pode chegar a Deus e acessar a Deus mesmo sem a vela. Que é isso, inclusive, que Jesus em alguns momentos falava aos fariseus, aos saduceus, quando dizia, por exemplo, a mulher samaritana, que um dia meu Pai não será adorado nem no monte de Garizim, o monte de Garizim ou Gerazim, que era um monte considerado sagrado, onde Deus estava para os samaritanos, nem o monte Sião de Jerusalém, que era um monte sagrado para os judeus da Palestina, onde Deus estava segundo a crença da época. Quando a samaritana propõe essa pergunta a Jesus, Jesus fala, nem será em Garizim, nem no monte Sião, mas um dia meu Pai será adorado em espírito e verdade. Essa é a proposta do Espiritismo, né? Então, desfazer esses rituais, desfazer no sentido aqui de entendê-los, mas de a gente não ficar dependente deles, como acontecia no passado, que as pessoas iam a montanhas ou a montes sagrados achando que Deus estava lá. E sem ir lá, não estavam em contato com Deus. Então, o Espiritismo, nesse sentido, liberta a gente desses condicionamentos e dessas dependências. Mas no caso de acender a vela, se você se identifica, como eu disse, que o faça, que o ajude, sem tornar isso uma escravização ou uma dependência.